pouquinho sobre as eleições 2016. A gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições do vereador, do prefeito, do vice também. Caso as pessoas aí eleitas pelo voto popular, quais são as funções que eles irão fazer no mandato, tanto para vereador, prefeito e vice-prefeito. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje a doutora Cristiane Dutra, ela que é advogada e pós-graduada em Direito Eleitoral e atua no Brasil Salomão e Mates, em Ribeirão Preto, que é um escritório muito conceituado. Veio aqui para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Doutora Cristiane, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Para a gente começar a nossa entrevista, estamos vivendo aí o processo eleitoral agora nesse ano de 2016. As eleições serão realizadas no dia 2 de outubro. Para a gente começar, quais são as atribuições do prefeito e do vereador? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, o prefeito ele é o administrador do município. Então a gente pode encará-lo como o gerente da cidade. Então, como administrador, é ele quem determina o que será feito no município, as prioridades. Então, se é necessário construir uma creche para atendimento da demanda das crianças naquele município, se eu preciso fazer contratação de mais servidores para a saúde, por exemplo, se eu preciso obter verbas do governo federal ou estadual para pavimentação asfáltica no município. Então, esse ato de gerir a cidade, de administrar a cidade, ele é atribuição do prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. De outro lado, nós temos os vereadores. Os vereadores são membros do Poder Legislativo. Então, eles não têm esse ato de administração. Então, a função deles é legislar e também fiscalizar os atos do prefeito. Então, essas duas funções, elas são as funções primordiais de um vereador. Fazer leis que atendam o interesse da população e também fiscalizar os atos do prefeito. Agora, a gente sempre observa, né, assim, vereadores durante o processo eleitoral, em várias cidades do nosso país, da região também não é diferente, muitas vezes o vereador prometendo na campanha eleitoral que vai construir uma creche, que vai dar ônibus de graça para os universitários, que vai dar bolsa de estudo para universitários também, que vai construir uma quadra, um campo de futebol, que promete situações no bairro, onde geralmente ele tem um reduto eleitoral, promete obras. E a gente sabe que não é uma atribuição do vereador, né, doutora? Correto. É como eu disse anteriormente, esses atos de gestão da cidade, eles são atribuição do prefeito. No entanto, o que é importante? A Câmara de Vereadores, ela vota a lei orçamentária anual, que é de iniciativa do prefeito, onde ele vai fazer essa lei orçamentária anual, indicando como que os recursos serão aplicados no município. Quando isso vai para a Câmara, para que os vereadores apreciem essa, vamos chamar de LOA, lei orçamentária anual, eles podem fazer emendas, eles podem discutir junto ao chefe do executivo as prioridades da prefeitura. Então, assim, preciso desse recurso da educação, por exemplo, eu acho que é importante a gente construir uma creche. Ao invés, por exemplo, de reformar uma escola, eu preciso construir outra. Então, essa postura do vereador, ela é possível em parceria com o prefeito. Mas ele, sozinho, falar que vai construir uma creche, vai construir uma quadra, infelizmente não é atribuição dele. O que ele pode trabalhar junto com o prefeito para que isso seja implementado. É aquilo que a gente sempre diz, que o vereador não pode fazer projetos que gerem despesas para o município. É por aí, doutora Cristiane? É por aí. Você não pode ter nenhum tipo de despesa sem a contrapartida da receita. Então, se você vai fazer uma despesa de construção, por exemplo, você tem que saber aonde vai ter recurso para que essa despesa ocorra. Né? É a vinculação entre receita e despesa. Então, a questão da atribuição de leis, né, que o vereador pode fazer, ele tem que observar nisso o que a Constituição estabelece como competência do município. De repente você tem um vereador que fala, olha, eu vou fazer uma legislação para que ninguém mais pague entre operadoras de celular a tarifa. Isso não é atribuição do vereador, isso é atribuição da União. Legislar sobre telecomunicações é competência da União, do governo federal.
Então, se ele fizer uma lei nesse sentido, essa lei fatalmente vai ser julgada inconstitucional e não vai ter aplicação nenhuma para o cidadão do município. Então, é importante que a gente também observe se esse vereador ele tem o conhecimento mínimo sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque ele promete mundos e fundos e, na verdade, a atribuição dele é muito limitada, porque pela Constituição que todos devem observar. Porque gerar despesa para o município muitas vezes também, que muitos vereadores às vezes ou candidatos prometem, como eu já disse, fazer essas melhorias, essas situações, ele nem sabe qual é o orçamento do município, a pessoa que é candidata, nem se vai ter dinheiro para fazer essas questões, e nem se o prefeito vai aceitar fazer essa proposta, especialmente se for um vereador de oposição. Porque tem essa questão política também, né, doutora? De oposição e situação. Por isso que eu repito, né? O prefeito ele é o gerente da cidade, é ele que sabe aonde vai ser aplicado o recurso e com qual intenção de melhorar qual parte da cidade que está mais carente em relação às suas demandas de saúde, educação, transporte, né? Agora, assim, o vereador, ele sendo da situação ou sendo da oposição, e a gente vê hoje em dia essa questão muito comprometedora, né? Que os escândalos aí no país inteiro estão nos mostrando, independentemente dele ser oposição ou situação, ele tem que ser comprometido com o eleitor, com o que é de interesse do seu eleitor. É importante para a cidade, e o prefeito fez uma coisa bacana para a cidade, independentemente de eu ser da oposição, questões partidárias à parte, eu preciso votar favorável a isso. Não, é uma coisa que vai causar prejuízo para a população, é contra a minha convicção política, então eu voto contrário. Então, existem algumas questões que são tão sensíveis aos anseios da população que os vereadores acabam não observando por questões partidárias. E isso é muito ruim para a população. Então, a gente também tem que ter essa visão na hora de votar. Esse eleitor ele é comprometido com o povo, né? Ou apenas com as suas convicções partidárias. Evidentemente, aqui, eu não estou criticando a questão de partidos políticos, não é isso. Ele tem, inclusive, a imunidade parlamentar. Ele pode falar o que ele quiser na tribuna, ele tem essa livre expressão, né, do seu pensamento, da sua opinião. Mas as cidades elas estão tão carentes, né, de pessoas que pensem nas suas melhorias, nas melhorias da população, que é importante a gente observar se o meu candidato ele é sensível a isso. Agora, a gente sabe também que o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara, eles precisam de uma equipe que é composta pelo governo e eles são resguardados por lei para fazer essa equipe, que são os cargos comissionados. Como que funciona essa questão, doutora? E a gente tem que verificar a lei orgânica de cada município, mas assim, regra geral, nós temos o gabinete dos vereadores, ele tem um orçamento delimitado para fazer a composição da sua equipe de apoio, então ele tem lá um chefe de gabinete e alguns assessores, né? Ele tem uma verba destinada a isso, aí varia de lei orgânica para lei orgânica, né, em cada município. Ele indica pessoas que são da sua confiança para que ele seja auxiliado, porque o vereador também não consegue atender toda a população, participar de todas as sessões, fazer todos os projetos de lei, fazer os atos de fiscalização, requerendo à prefeitura alguns esclarecimentos, de repente, em relação a uma contratação que ele entendeu que está complicada. Ele tem essa atribuição, esse dever de fiscalizar e de questionar, né? Então, essa composição da sua equipe de apoio, eu acho extremamente legítima, porque o vereador não consegue trabalhar sozinho. Então, ele tem a liberdade de montar uma equipe que o assessore para que ele bem atenda a população. O mesmo também é o executivo, né? O mesmo também o executivo com o seu secretariado, né? Então, ou seus diretores, né? Nas cidades menores, nós não temos as secretarias, temos as diretorias, né? E ele pode nomear as pessoas da sua confiança, que tenham capacidade técnica, né, de preferência, para que façam a gestão daquele departamento de água, da saúde, da cultura, da educação, do esporte, e são pessoas da sua confiança, de preferência tecnicamente capacitadas, que possam olhar aquela proposta e visualizar um caminho vitorioso, né, para que o prefeito consiga atingir o seu objetivo. Porque essa questão técnica tem mudado cada vez mais, né? As nomeações têm acontecido de pessoas que estão formadas, capacitadas, diplomadas para exercer também a função. Tem a questão política e a técnica também, né? Exatamente. Nós tivemos até recentemente, em julho, se não me engano,
uma lei, que é a 13.303, sobre sociedade de economia mista e empresas públicas, né? Em virtude da questão da Petrobras e tudo mais, dessas indicações políticas, e essa legislação ele estabelece que o quadro dos dirigentes dessas empresas públicas, ele tem que observar exatamente essa capacitação técnica. Você não pode nomear um diretor que não tenha afinidade, um objeto daquela sociedade de economia mista, por exemplo, daquela empresa pública, que não tem afinidade nenhuma, não tem capacidade nenhuma técnica para ser diretor daquilo. Então, foi uma lei que teve o objetivo exatamente de qualificar, de valorizar a qualificação em detrimento de uma indicação meramente política. A gente tem visto aí a propaganda de todos os candidatos, né, em várias cidades do país, porque as eleições vão acontecer no dia 2. Quais são as orientações, doutora, que você faz aí para o eleitor no momento de escolher um candidato? O que você acha que, no geral, um candidato precisa ter para ser escolhido? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o eleitor ele tem que ter afinidade com aquele candidato. Né? Então, aquele candidato ele fala a minha língua, ele está atento à demanda do meu bairro, da minha questão familiar ou de educação. Então, se você não tiver afinidade com o seu candidato, é muito difícil depois você valorizar o trabalho que ele está fazendo. Se é um candidato que não tem nada a ver com o que você pensa, com o que você faz, você vai votar nele por quê? Ah, porque ele está liderando as pesquisas. Mas você não está exercendo o seu direito de cidadã, né? O exercício da cidadania é muito importante e através do voto você tem a condição o seu voto tem o mesmo peso de qualquer outra pessoa. Então é o momento em que você faz a diferença. Então assim, a gente tem que desconfiar de candidatos que prometem emprego, churrasco, um dinheirinho extra, uma cesta básica. Isso não é atribuição. O candidato que compra o seu voto, você já deve desconfiar. Primeiro porque isso é crime eleitoral. Segundo porque ele não está agindo com reta intenção. Se não está agindo com reta intenção na campanha, o que dirá no exercício do seu mandato? Então, a gente tem que ter essa isenção. Esse candidato, ele tem afinidade com o que eu penso? Ele fala a minha língua? Os projetos que ele diz que vai fazer, eu acho que esses projetos vão ser bons para mim, para minha família, para o meu bairro? Porque a eleição municipal é o caminho mais curto que você tem para melhorar a sua cidade, o seu bairro, é a sua casa. Porque o vereador é o mais perto que você tem. É o político mais próximo. Você dá um pulinho ali na Câmara, você conversa com qualquer vereador. Então, se você tem essa afinidade, você pode, depois que ele for eleito, bater no gabinete dele e cobrá-lo, indagá-lo de algumas questões. Você também, eleitor, tem essa competência de fiscalizar o seu político que foi eleito, né? Então, eu acho que a principal importância é a sua convicção de que você está escolhendo um candidato afinado com suas ideias e com seus anseios. E que geralmente apresente propostas para o bem de toda a cidade, o bem comum de todas as pessoas. Não um candidato que às vezes você vai votar porque você lá no passado fez algum favor para você, porque foi bom para o seu pai, porque foi bom para alguém. Uma convicção que foi por maior número de pessoas, para o bem comum da cidade. É importante escolher um candidato que está fazendo algo ou que vai fazer algo para o bem comum de todos. E promessas que a gente sabe que são possíveis de se realizar. Exatamente. Essa questão do interesse público, né, desse bem comum, acho que todo mundo quer melhorar o seu bairro. Então, se você tem um vereador que ajudou determinada pessoa naquele núcleo social, que bem ele fez para a comunidade, para a coletividade. Então, assim, a eleição é o momento da gente deixar a questão pessoal de lado e pensar no bem geral do seu município. O município é muito grande, do seu bairro. Porque, como eu disse, né, o vereador ele é o político mais próximo que você tem para cobrar, para te ajudar, para ajudar a cidade onde você mora. Então, esse comprometimento ele é muito importante, sim. Você tem que ver, foi bom para a sua cidade, tem anseios, aí tem objetivos que atendam o interesse coletivo. Então, ele é um bom candidato. Ele está pensando só num núcleo ali que não te diz respeito, que você está indo pé atrás. Ele pode não ser um candidato adequado para você. A CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, lançou recentemente uma cartilha para dar um norte, né, para os fiéis católicos, até os cristãos, na questão de escolher o voto no momento. E recentemente um padre aqui da paróquia de nossa cidade
deu uma declaração na rádio dizendo que aqueles candidatos que usam o palanque, os espaços no rádio ou outros para denegrir a imagem do outro candidato, para falar mal, atacar, ele disse que esse candidato que faz isso não merece o voto de ninguém. É uma opinião dele, até de acordo com a cartilha. Mas assim, qual que é a sua opinião e por que isso acontece dos candidatos atacarem outros candidatos em vez de usar o espaço para apresentar propostas e falar o plano de governo para a população, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, a gente tem aí a questão do chamado jogo político. Né? As eleições, elas são um jogo, a gente pode colocar um tabuleiro de xadrez ali, eles têm que ser estrategistas. Né? Então, muitas vezes, infelizmente, eu pessoalmente fico muito decepcionada quando eu vejo as campanhas partirem para esse tipo de baixaria. Então, em debates, ao invés de você ouvir propostas para a cidade, você vê um cutucando a ferida do outro. Todos são seres humanos, todos têm defeitos, têm também qualidades, e eu acho que o momento da campanha ele é um momento em que você deve exaltar as suas qualidades, né, as suas propostas, e deixar o outro de lado. Só que sai uma pesquisa eleitoral, o meu concorrente está à frente, eu sei uma coisa que pode denegri-lo, eu vou lá e uso isso. No tabuleiro de xadrez é a minha estratégia para derrubar aquela peça que é uma peça que pode amanhã me derrubar e tomar o meu lugar. Então, eu acho que o espaço político não deveria servir para esse tipo de situação. No entanto, é do jogo político, nós vemos isso em todas as eleições, com maior ou menor nível de baixaria, né, política, vamos colocar assim, porque envolvem familiares, envolvem coisas de 30 anos passados, e que não tem relevância nenhuma para o momento atual. Mentiras, né, muitas mentiras, que até você conseguir desmentir, o que acontece? O candidato que foi alvo de uma mentira proferida por outro candidato, ele vai perder tempo eleitoral tentando desmentir isso. Então, enquanto ele tenta desmentir uma imagem que o outro já colou nele, o candidato que proferiu a mentira está fazendo uma plataforma mais bonita, ele já lançou a mentira. Então ele vai lá e fala, não, mas eu vou construir isso, vou construir aquilo. E aí você que foi pego com essa mentira jogada na imprensa, perde um tempo tentando recuperar aquela imagem. Então, além de denegrir o candidato, essas mentiras, essas brigas, né, esse jogo sujo, ele acaba também tomando o tempo de um candidato que deveria propor, mas ele não, ele precisa falar que não foi nada daquilo, que não foi nada aprovado contra mim. Para desqualificar. Para desqualificar. Então, enquanto ele perde esse tempo tentando falar para a população que não, aquilo não tem razão de ser nenhuma, o outro já recuperou e já está mais bonito na pesquisa. E todo mundo, né, tem direito ao contraditório, à defesa, ninguém deve ser pré-julgado pelas notícias que são veiculadas pela imprensa, né? Claro, a imprensa tem um papel extremamente importante no esclarecimento da população, e a gente tem que ter em mente assim, ninguém vai ser condenado por uma notícia. Você tem todo um processo judicial democrático que te garante uma defesa. Né? E às vezes a pessoa já está condenada por uma opinião equivocadamente proferida, né? Agora, na prática, para a gente ir fechando, na prática, esse tipo de postura numa campanha eleitoral, de baixaria, de ofensas morais, pessoais, jogadas ao vento sem muitas vezes comprovações nenhuma, esse tipo de coisa, o eleitor já não gosta muito disso, né? A gente observa que quanto mais você faz isso, mais o eleitor vai ficar contra aquele candidato, afasta daquele candidato que faz isso. É uma realidade dos municípios, porque a gente tem visto que não tem dado certo esse tipo de jogo político que vai para a baixaria, né? Sim, realmente, a população, ela fica arisca, né? Quando ela vê muitas ofensas, porque não é isso que você espera do seu governante. Né? Claro, você briga com o marido, briga com o filho, briga com... tudo bem, mas você vê isso da pessoa que vai te representar naquele município, você fala, e aí você já fica com o pé atrás. Tanto assim que muitos, por exemplo, debates que se iniciam acalorados, com muitas ofensas proferidas, você tem depois aquele termômetro, né? Quem venceu o debate, quem foi melhor. E geralmente, mesmo um candidato que às vezes está à frente, mas se ele bateu muito, ele pede esse debate para a população, porque a população não viu nele o candidato que ela gostaria.
E aí os marqueteiros, né, que sempre você tem uma equipe técnica também, que auxilia os políticos, né, os marqueteiros políticos aí, quais são as estratégias, eles acabam falando, olha, no próximo debate você manere, você seja mais propositivo e menos combativo. Então, a gente verifica aqui na região, em Ribeirão Preto mesmo, debates que começaram muito acalorados, os primeiros, e os debates posteriores eles já foram num nível mais equilibrado, mais propositivos, imagino que em virtude dessa repulsa que a população acaba tendo com agressões. E que a política mude, né? Que realmente os políticos cada vez mais apresentem propostas realmente, falem para a população o que eles vão fazer e depois realmente tenham uma campanha limpa, sem baixarias. É isso que a população espera, porque a população não quer saber o que o outro fez, sobre a família do outro, nada disso. As pessoas querem saber propostas para poder escolher bem o seu candidato. É isso que a população espera, né? Exatamente, que eles sejam propositivos e comprometidos com o seu eleitor, né? É isso que todos nós esperamos. Tá certo, doutora Cristiane, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem lá no Brasil Salomão e Mates, lá em Ribeirão Preto, que vocês atendem toda a região, acho que até outros estados, que vocês têm a capacidade de atender a um grupo muito grande. Qual que é o procedimento? Tem alguma página no Facebook, algum contato? Pode ficar à vontade. Sim, nós temos a nossa página na internet, brasilsalomão.com.br, temos uma página no Facebook também. Nós temos 6 filiais, né? Nós temos o escritório em Ribeirão Preto, em Franca, São Paulo, Campinas, Goiânia, Três Lagoas e Belo Horizonte também. Então nós atendemos o país inteiro e nosso escritório ele atende a todas as especialidades do direito, né? Nós trabalhamos com advogados especialistas em cada área, todos pós-graduados, mestres e doutores na sua área. A gente acredita que o atendimento de qualidade para o cliente ele passa por um conhecimento especializado, é isso que a gente propõe, que a gente faz lá no escritório. Nossas portas estão abertas em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Kennedy, 1255, em frente ao novo shopping. Podem aparecer por lá, marcando ou não uma consulta, sempre nós teremos advogados à disposição para atender e conhecendo aí através também da internet. Obrigada pela oportunidade.